Fala galera, Anderson Lima na área, vamos falar de Série D, porque faltam apenas 4 rodadas para terminar a fase classificatória e a gente vai saber aqui como é que está o caminho do Manaus, do Manauara e do Princesa dos Solimões rumo à fase decisiva da competição, aquela fase onde a gente separa os homens dos meninos, aquela fase onde o pau canta mesmo para valer, no bom sentido, é claro. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes roda a vinheta. Bom, galera, e antes da gente falar propriamente do caminho das equipes amazonenses rumo ao mata-mata, vamos lembrar um pouquinho dos jogos que aconteceram nesse final de semana, porque a gente teve um encontro entre o Manauara e o Manaus, que terminou no empate sem gols. E aí, cara, a gente já fica ouvindo coisas assim do tipo, um clássico do futebol amazonense, Manauara e Manaus. Pô, para com essa história de chamar esse jogo de clássico, gente. Porque clássico, para ser um clássico, para a gente chamar de clássico, tem que ter história, pessoal, tem que ter capítulos assim heróicos dos dois lados, tem que ter algo que ainda não tem ainda entre essas equipes, cara. Sabe? Chamar de clássico, na minha opinião, é uma forçação de barra do cacete. Primeiro porque a gente tem o Manaus, que é um clube que, apesar de ter já um pouquinho de estrada, mas é um clube que dentro do universo do futebol é um bebê ainda, um clube jovem, fundado em 2013. O Manauara, ele vai na mesma direção também, gente. É um clube muito jovem ainda, né? Então, assim, não dá pra gente pegar e chamar de clássico, né? O Manauara tá na sua primeira disputa de campeonato brasileiro da Série D. Então, vamos parar com essa coisa de chamar de clássico, tá? Mas o que importa é o seguinte, no fim das contas, desse encontro aí, cada um ganhou um pontinho, o que eu acho que deu bom para os dois, né? Vamos ouvir aqui o que disse os técnicos de Manaus e do Manauara sobre essa partida. Vamos começar com o Renatinho Potiguar, né, que falou sobre esse confronto e a importância do ponto conquistado. Olha, acho que o Manaus ele teve uma boa constância nesse jogo, né? Nós enfrentamos uma equipe que está num nível de confiança muito grande, né? Essa é a grande dificuldade do Manauara. É uma equipe que tem suas qualidades, mas é uma equipe que o que pesa mais para enfrentar esse tipo de adversário é a questão mental. Os caras estão num nível muito alto de confiança, né? Então, eu tenho falado para o pessoal que até os 30 minutos do primeiro tempo a gente precisava ter um jogo bem consistente, né? Porque a gente sabia que a nossa equipe fisicamente ela é muito forte. Tá? E o segundo tempo a gente sabia que a gente ia ter um pouco mais de vantagem, né? Foi o que aconteceu, conseguimos controlar bem o primeiro tempo. No segundo tempo aí eu acho que a gente foi muito superior. Né? Chegamos diversas vezes com muita intensidade. Eu acho que faltou as definições e as tomadas de decisões melhores no último terço do campo. Eu acho que aí a gente sofreu um pouquinho ali e não conseguimos abrir o placar. Mas um ponto importante, por tudo que a gente vem vivendo nessa Série D, né? As coisas não fluíram tão bem no início da competição e agora a gente está tentando retomar esse nível, principalmente do jogo com a posse de bola, o jogo mais trabalhado. A gente teve muita dificuldade, muito também pelos campos que a gente enfrenta, né? Não encaixa muito com o modelo de jogo que a gente propõe, então a gente tem que mudar, muitas vezes jogar com 3 volantes, né, fora de casa. Então dentro de casa a gente vai ter uma sequência agora, né, 3 jogos dentro de casa, com esse aqui a gente conta também, né, 4 jogos dentro de casa, né, o nível do gramado melhorou muito da Colina e isso ajuda muito a um jogo bem jogado. Mas resumindo, acho que a nossa equipe foi muito bem, né, parabenizei todos os atletas, um jogo muito forte, muito intenso numa equipe que é a primeira geral na competição. Bom, o Renatinho também falou que acredita que sua equipe pode render mais e falou também sobre a saída do Renanzinho. A gente tem uns números bons aqui desde a nossa chegada, mas essa Série D a gente poderia estar melhor. Tá? E é isso que a gente tem cobrado dos atletas. Eu sei que essa equipe pode me dar mais. Né? Foi tanto que eu falei para eles, vocês não podem me dar menos do que vocês deram hoje. Tá? Então, foi importante para ativar um pouco o nível de confiança dessa equipe. Né? A gente conseguiu encaixar aqueles jogadores que fizeram o estadual no início da competição, tiveram uma dificuldade, então agora que a gente conseguiu encaixar, retomar um pouquinho a confiança, e agora seguir o trabalho, né? Temos 4 jogos, 3 em casa, para garantir a nossa classificação. A gente precisa reavaliar, né? Às vezes é uma cãibra, é uma situação mais simples, né? Vamos reavaliar na segunda, terça-feira para a gente saber o que é, mas eu acredito que ele é um jogador muito forte fisicamente, né? Se tiver de acontecer alguma coisa, vai ser coisa leve. O treinador também levantou uma bola interessante, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas a questão dele ter mais 3 jogos para fazer dentro de casa.
Você vai jogar lá no Acre, né? Um campo sem nenhuma condição de jogo. Você vai para Rio Branco, só lama. Você vai para Porto Velho, um campo um pouco melhor, mas também que tem uma dificuldade. Tá? Então, gera a dificuldade da competição. Eu acho que isso prejudica muito, principalmente o estilo de jogo que a gente tem. Tá? Então, eu acho que a gente tem 3 jogos em casa com 3 concorrentes. Tá? Então, isso é importante, né? Melhor decidir em casa do que fora. Né? A gente pega esses adversários, jogos duros, mas dentro de casa. Nas estatísticas do futebol amazonense na Série D, nunca uma equipe que se classificou em terceiro ou quarto lugar conseguiu um acesso de divisão. Vamos saber o que o Renatinho pensa sobre isso, já que o Manaus está nessa zona aí. O ano passado, eu fui primeiro geral de tudo e não subi também. Isso aí é história, são os dados da Série D, né? Às vezes nos traz algumas coisas. O América do Natal foi campeão brasileiro, classificando na última rodada em quarto. Né? Então, são coisas muito relativas. Assim. Eu não levo muito por esse ponto, não. Eu acredito que, como no estadual, se a gente conseguir chegar nesses 4 jogos inteiros com esse futebol apresentado hoje, a gente tem total chance de fazer um mata-mata bem consistente. Né? Então, eu acredito muito nisso, na reta final do campeonato. O estadual foi muito assim, né? A gente conseguiu encaixar ali no final do campeonato e aí chegamos nas finais muito inteiro. Eu acredito que isso vai acontecer de novo. Bom, e por fim, também o Renatinho Potiguar falou sobre as dificuldades que ele está tendo nesse campeonato de conseguir repetir as atuações boas que o Manaus teve na reta final do Campeonato Amazonense em comparação agora com a Série D. Acho que sim. Como eu falei, muito também pelo nível de campo que a gente pegou. As 5 primeiras rodadas a gente fez 4 jogos fora de casa. Então houve essa dificuldade. Aí quando tem um campo melhor, a gente acaba melhorando. Mas assim, foi o jogo mais próximo daquilo que eu penso e daquilo que foi a equipe no estadual. Realmente hoje foi um jogo muito consistente. Bom, agora vamos ouvir o técnico do Robozão, Marcelo Vilar, que também comentou aqui o que ele achou desse confronto com o Manaus. Realmente não podia ser diferente, né? Quanto a equipe qualificada, como é a equipe do Manaus, um jogo em que valia muito para eles e para nós também. A expectativa era de um jogo disputado como foi. Vilar também falou sobre o rendimento de sua equipe. A gente não pode achar que é só falha do Manauara. Tem que ver que o mérito da equipe do Manaus também. Entretanto, eu senti que hoje que meu time não estava no mesmo condicionamento físico, principalmente. Sabe? Foi muito estressante essa viagem que nós tivemos, esses 5 dias que nós passamos fora. E realmente eu senti que a qualidade de movimento de alguns jogadores não era a mesma que tinha em jogos anteriores. E a gente tem que ser inteligente nesse momento e saber que nem todo jogo vai ser da maneira que a gente planeja e que a gente tem que se adaptar de acordo com o jogo. Bom, e o Marcelo Vilar também falou sobre a temperatura alta desse jogo, que é uma coisa que a gente aqui, amazonense, já está acostumado, e também dos desfalques que ele vai ter para o jogo contra o Princesa dos Solimões. Olha, eu acho que os atletas eles já são adaptados ao clima, não só o nosso, como o time do Manaus. Hoje está quente, exaustivo, e realmente, quando acontece isso, fica mais difícil de você implantar uma intensidade como o time vinha implantando. Mas eu acho que o que foi mais prejudicial não foi isso, porque o time já está adaptado. Em outras partidas a gente jogou com relação a isso aí. Mas foi as dificuldades que o adversário ofereceu e as deficiências que nós tivemos no jogo. E no final aqui o técnico do Robozão falou sobre as dificuldades inerentes ao Campeonato Brasileiro da Série D. Então, a realidade a gente sempre colocou que é uma competição difícil, certo? Hoje nós tivemos um adversário que baixou suas linhas para jogar no contra-ataque e dificultou. Outras situações como essa nós vamos encontrar e com certeza em outras situações como essa nós vamos saber como agir. Bom, e outro fato marcante desse fim de semana, gente, foi a goleada humilhante que o Gazim Porto Velho aplicou em cima do Princesa dos Solimões. Humilhante mesmo, foi a maior derrota do Princesa dos Solimões na história de suas participações no Campeonato Brasileiro da Série D. E a gente vai ouvir aqui o que disse o treinador, o Maurinho Fonseca, depois dessa derrota acachapante. Foi um jogo duro. Primeiro tempo a gente ainda equilibrou o jogo, teve boas ações ofensivas, saímos perdendo, conseguimos ter tranquilidade, buscamos empate. Depois do empate, criamos algumas boas oportunidades. Tivemos um poder ofensivo, tivemos vários escanteios.
Então, assim, estava um jogo parelho. A gente percebia, sim, um pouco de lentidão em alguns movimentos da nossa equipe. Aí, sim, eu atribuo a viagem, ao cansaço da viagem, sim. Um pouco de alguns desfalques, jogadores que, como o João entrou e fez o primeiro tempo muito bem, mas você via que estava faltando um pouco de ritmo de jogo. Mas, enfim, no segundo tempo a gente perdemos o Christopher com dores na perna, também atribua a viagem, né? Uma viagem longa dessa, quer dizer, ele sentiu no primeiro tempo. Então, nas trocas, tivemos ainda um pouco de um início do segundo tempo bom, porém, tivemos uma chance clara com o João para fazer o segundo gol, mas depois de um erro de passe na entrada da área ali, que resultou o segundo gol deles, e depois desse segundo gol deu uma desorganizada, a gente bateu um pouco cansaço, aí deu para ver que nós perdíamos na corrida, o que normalmente não perde. Mas se terminasse 2-1 ou 3-1, eu te diria que a viagem foi fundamental pelo resultado. Mas 6-1 não foi só o cansaço, tivemos muitos erros individuais e tivemos um pouco no segundo tempo desorganizamos muito, né, defensivamente e consequentemente eles aproveitaram. Então, assim, a viagem atrapalhou, os nossos erros atrapalharam, mas sem dúvida nenhuma o Porto Velho aproveitou cada falha nossa e cada detalhe para ser soberano e conseguir o placar com propriedade. Agora vamos ao que interessa, vamos falar dessa reta final da fase classificatória, vamos falar do caminho que cada um dos representantes amazonenses vai ter que fazer para conseguir garantir sua vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro. E de todos, quem tem a missão mais fácil, agora sim, fácil, por assim dizer, porque, na verdade, ele construiu esse caminho vencedor que vai facultar, né, o clube, o Manauara, ter a chance de chegar nessa rodada agora, né, faltando apenas 4 jogos para encerrar essa fase, aqui mais especificamente na 11ª rodada, o Manauara só precisa de uma vitória em cima do Princesa dos Solimões para garantir a sua classificação para a próxima fase com 3 rodadas de antecedência, pessoal. Exatamente isso. Explico por quê. O Manauara tem 26 pontos conquistados até aqui. Se ele vencer o próximo jogo, o jogo contra o Princesa dos Solimões, ele chega a 29 pontos na competição. O primeiro time fora da zona de classificação, que é o Trem, ali com 15 pontos, ele simplesmente, se vencer, mesmo que ele vença seu jogo, ele só pode chegar a 27 pontos. E o Trem, já aqui na próxima rodada, né, vai enfrentar o Maitá, que até agora não venceu ninguém, que é o lanterna do grupo, e provavelmente o Trem vai conseguir essa vitória. Então, mesmo que o Trem vença, ele só pode chegar a 27 pontos. E não tira mais a classificação do Manauara, que chega aos 29. E qual é o caminho do Manauara nessa reta final? Ele pega o Princesa, fora de casa, depois ele pega o Gazim Porto Velho, também fora de casa, pega o São Raimundo de Roraima em casa e fecha a sua participação na fase classificatória contra o Rio Branco fora de casa. Então ele vai fazer 3 jogos fora, vai viajar bastante nessa reta final e apenas um jogo, né, em casa. Vamos falar do Manaus agora, e quando eu estava preparando esse roteiro, eu cheguei até a escrever assim: o Manaus vai ter o caminho mais fácil até... Aí eu, para aí, Leanderson, caminho fácil é uma ova, que não teve vida fácil para o Manaus nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Está tendo muita dificuldade o Gavião do Norte, mas então eu troquei aqui o fácil pelo menos cansativo. O caminho menos cansativo é o do Manaus, e eu explico para vocês por quê. Porque ele vai jogar em casa contra o Gazim, né? Ele também recebe o Princesa jogando em casa. Aí ele vai ter que viajar para enfrentar a Galinha Morta, que é o Maitá. Infelizmente, o Maitá, desculpa aí a sua torcida, mas até o momento não dá para a gente falar outra coisa que não seja Galinha Morta, porque o time não ganhou de ninguém. E aí ele volta e faz o seu último jogo da fase com o Trem em casa. Ou seja, ele tem 3 jogos em casa e ele só viaja uma vez nessa reta final, nesses 4 jogos. Então,
o Manaus ele tem um caminho menos cansativo. Agora não dá para dizer que é fácil, porque vai pegar o Gazin, que vem de uma goleada aí em cima do Princesa, né? Vai receber também o Princesa, que é ali... as duas equipes têm a mesma pontuação, 15 pontos até o momento, então vai ser um jogo equilibradíssimo, né? Aí viaja para o Maitá, já pode botar esses 3 pontinhos na conta, e por último, ele fecha aí a última rodada contra o Trem. Princesa do Solimões, como é que tá a vida do Princesa, né? Que precisa se recuperar aí moralmente depois dessa goleada horrorosa que sofreu. Mas o Princesa, ele vai receber o Manauara em casa, nesse jogo que pode garantir a classificação do Manauara. Então, o Princesa vai ter que engrossar aí para não deixar o Manauara se classificar, ou pelo menos adiar um pouquinho para mais uma rodada ali essa classificação. Depois ele vem para Manaus enfrentar o Manaus e depois ele recebe o Rio Branco em casa. E por último ele viaja, né, e pega o São Raimundo fora de casa no seu último jogo. O São Raimundo que está aí numa situação bem complicada, né? O São Raimundo está na penúltima colocação com 7 pontos, ou seja, praticamente aí dando adeus à competição, né? Não está morto ainda tem condições de se classificar matematicamente, mas está apresentando futebol muito abaixo. É isso, pessoal. Esse é o caminho dos clubes amazonenses. Eu, pessoalmente, acredito que a gente consegue se classificar, sabe? Dá para classificar. Manauara já está dentro, né? É só uma questão de cumprimento de tabela mesmo para ele, né? Assim, a formalidade da classificação. O Princesa tem que ralar, o Manaus também tem que ralar. E, assim, todo mundo de olho aí no Gazin Porto Velho. Não por conta dessa goleada, acachapante em cima do Princesa, que eu acho que o Princesa, claro que o Gazin jogou muito bem, mas o Princesa se apresentou, sabe, de uma forma patética. Eu nunca vi o Princesa tão, sabe, entregue às baratas como foi nesse jogo. Mas o Gazin, tirando essa partida, essa goleada, ele vem fazendo um campeonato muito bom, tá estruturadinho, tá arrumadinho. Então, fiquem de olho aí. Nunca é demais lembrar, pessoal, que quanto melhor o time se posicionar nessa fase de classificação, né, ele vai sair, por exemplo, no caso do Manauara, ele tem tudo, absolutamente tudo, para encerrar no primeiro lugar, e mais do que isso, no primeiro lugar do seu grupo, mas com grandes possibilidades de ser o melhor time na classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série D. E isso é um ponto muito bom, sabe? Quanto mais você puder escalar a tabela, melhor, porque aí você vai pegando as equipes que tiveram campanhas, sabe, um pouco mais difíceis, mais sofríveis. Ah, isso é garantia de acesso? Não, porque isso é futebol. E depois dessa fase é um mata-mata. Então, aquela história, você tem que fazer o dever de casa, jogar, sabe, bem fora de casa, trazer e resolver a vida. Por exemplo, se você está melhor ranqueado, você vai trazer o jogo decisivo sempre para casa. Então, isso é uma coisa muito importante, por isso é importante pontuar, é importante sair muito bem nessa primeira fase. Vou ficando por aqui, galera, mas vamos que como vocês sabem, aqui no canal do Leanderson Lima, o futebol não para.